O maior IPO da história vai ser um fracasso. A Anthropic pode chegar à valorização de 2 bilhões de dólares, acima da SpaceX. E porquê? Porque eu acho que os investidores estão a precificar um futuro que não existe. E neste vídeo eu vou-te mostrar porquê, e ainda mais os earnings and aims and hers, então segue para o vídeo. Mas como é que a Anthropic conseguiu chegar a esta valuation? Mesmo sendo uma empresa que só faz uma coisa, digamos assim, tem o seu próprio modelo de inteligência artificial, que ajuda a impulsionar várias plataformas, como o Cloud Code, Cloud Design, etc. Até os próprios agentes Cloud. Então, porquê que a Anthropic consegue chegar a esta valuation? Porque neste momento, o modelo Anthropic Cloud é o melhor modelo do mercado no overall. Não quer dizer que é o melhor modelo para tudo, mas no overall é o melhor modelo. Como conseguimos ver aqui numa análise, os 4 modelos da Cloud são claramente os melhores. Não é claramente, lá está. É esse o problema. Não é claramente. Nós estamos aqui numa indústria em que os ciclos são muito curtos. Há modelos que são lançados diariamente e os melhores modelos de hoje já são modelos completamente ultrapassados amanhã. Vimos isso no início do ano com o Gemini, que era tipo o melhor modelo de sempre, e agora mesmo os novos lançamentos não chegam nem de perto ao do Cloud. E qual é a garantia que nós temos em que isso não vai acontecer vice-versa? Ou seja, há um modelo que não damos nada por ele, por exemplo, sei lá, o Gemini, ou o Muse, ou da Meta, ou sei lá, um modelo chinês como o Yuan, do dia para a noite simplesmente lança um modelo muito superior para toda a Cloud, ou basta ser apenas minimamente superior para poder depois trocar. Então é aqui que começa a haver as primeiras dúvidas sobre esta valorização. Mas estas dúvidas são agravadas quando tu olhas para as métricas financeiras. Tu vês que no ano eles duplicaram o revenue, ou mais que duplicaram, mas depois tu vais ver desse rendimento, qual é que é o dinheiro que sobra depois dos gastos. É muito pouco. Eu nem sei, porque nós não temos acesso a esses dados, se é positivo ou se é negativo. Sabemos que é muito pouco. Porquê? Porque o custo por token neste momento é muito alto. E é aqui que entra outro problema. Porque existem vários modelos que se chamam open source, que são abertos e podem ser personalizados e podem ser utilizados de qualquer forma que tu decidires, e o preço por token é muito mais baixo. O estudo do MIT, lançado em janeiro deste ano, dá-nos alguns dados interessantes sobre esta guerra entre modelos abertos e modelos fechados, que a maioria dos utilizadores usam, cerca de 80%, usam modelos fechados. No entanto, este número já diminuiu porque já foi em janeiro deste ano e desde então os modelos abertos têm grande adoção por parte das pessoas. Exatamente por causa disso, porque eles conseguem atingir até 90% da performance dos modelos fechados. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para a maioria das tarefas que as empresas ou as pessoas precisam de modelos de inteligência artificial, o modelo open source serve e custa 6 vezes menos, normalmente, do que um modelo fechado. E é exatamente como eles dizem aqui, esta analogia é muito boa. Quando tu encontras um produto num shopping que é 90% tão bom como o produto de marca, mas custa 87% menos, normalmente tu usas o produto genérico. E é exatamente isto que está a acontecer aqui. E ainda há mais dados que provam o que eu estou a dizer. Num estudo lançado pela Hugging Face, que é uma plataforma onde consegues dar download de vários tipos de modelos, sejam abertos, sejam fechados, o modelo com mais downloads neste ano foi um modelo open source chinês chamado Guan, da Alibaba. Muito à frente de Google, de OpenAI. Talvez se juntarmos todos os grandes americanos juntos, deve dar mais ou menos o valor de downloads do Guan. É para vermos o quão absurdo está a ser a adoção por parte de modelos open source, por serem muito mais baratos, por serem personalizados, por teres maior privacidade, porque não há cloud, é instalado no teu computador ou instalado na tua máquina e podes utilizá-lo. É preciso efetivamente hardware. Se precisarmos de grandes trabalhos e grandes tarefas, efetivamente basta de fazer um investimento em hardware, e essa é a parte negativa dos modelos open source. Mas se for para tarefas simples, não é preciso, até o computador de casa serve perfeitamente. É verdade que para substituir a inteligência artificial, dependendo dos casos, pode já estar entranhada com a tua organização, então é sempre difícil, mas isso eu acho que isso é uma questão de semanas para haver uma troca, caso exista motivos para. E a verdade é que para a maioria das empresas, os modelos open source chegam perfeitamente, pelo menos para o que vemos agora, porque se atinge até 90% da capacidade, 6 vezes em média mais barato, e se formos considerar os modelos da cloud, que são os modelos mais caros, como por exemplo o Fable 5, vemos que não há motivo
para a maioria das empresas utilizarem. E considerando isso, qual é o market share que a Anthropic vai ter? Porque se formos pensar, mas eu quero por causa que as grandes empresas vão continuar a usar a cloud. Será que vão? Porque que de hoje para amanhã a OpenAI lança um modelo relativamente melhor e para as empresas que escolhem sempre os melhores modelos não escolherem o da OpenAI e mudarem completamente? Não há moat, é isso. Não há moat nesta empresa. É uma valorização com base em hype, com base no momento e não com base no futuro. Por isso é que eu acho que a Anthropic é muito mau investimento caso tenciones investir na Anthropic neste momento. Mas antes de continuar com o vídeo, eu gostava de pedir duas coisas: like e subscrever, porque é a única forma de perceber se realmente estás a gostar e se realmente está a trazer alguma coisa de valor do vídeo. E agora vou passar para os earnings da Hims & Hers. Talvez a pior empresa que eu tenho no meu portfólio no momento. Eu não tenho grande confiança nela, mas como é uma pequena parte do meu portfólio eu vou deixar andar, porque tem coisas positivas e tem coisas negativas estes earnings. Como podemos ver, depois de os earnings caiu cerca de 4% a ação, mesmo superando o revenue, mas os earnings per share terem caído, ter abaixo de expectativas. No entanto, não podemos avaliar os earnings per share porque eles estão no meio de uma transição por causa de uma aquisição que fizeram recentemente. Olhando aqui já para os documentos, deparamos já com coisas muito positivas, que é o crescimento, 38% ano após ano, os subscritores aumentarem para 2,9 milhões, ou seja, haver uma reaceleração nos subscritores, 20%, o que isto é muito positivo porque isto é alma de negócios, subscritores. Aumentar o guidance para o final do ano, também é muito positivo porque mostra confiança. E depois vamos passar outros números também, como Domestic Revenue, ou seja, o revenue nos Estados Unidos reacelerou para 16%. Isto é muito positivo. E o International Revenue cresceu mais de 17 vezes, mas foi impulsionado pela aquisição da Eucalyptus, que é uma empresa que atua em vários países da União Europeia, Canadá, Austrália. Então não podemos dar muito valor a este aumento. Passando aqui para outra boa métrica, que foi o Average Revenue por subscritor, ou seja, de cada subscritor estão a retirar mais 21% do que no ano passado, o que é muito positivo. Este valor foi um crescimento brutal de trimestre para trimestre, passou de 92 e no ano passado era 76, mas no trimestre passado também rondava mais ou menos 80, então foi um crescimento de 21% de ano após ano. É verdade que eles ainda reportam net losses, mas como eu digo, estão no meio de transições. Aliás, eles já fizeram diversas aquisições nestes últimos 2 anos. Vamos ver a seguir. O número mais negativo, assim que eu não gostei mesmo, foi aqui na gross margin, que foi 64% comparado a 76%. E porquê que houve uma queda enorme na gross margin? Foi por causa de simplesmente vender comprimidos que não são tão rentáveis, como antes vendiam aqueles comprimidos personalizáveis para a perda de peso, que eram super famosos, que eram os GLP-1, mas agora eles já são proibidos de vender personalizados dele e estão a vender uma marca menos rentável. Então isso explica muito porque é que a gross margin baixou assim tanto. Mas outra coisa que eu queria deixar aqui já sobre a Anthropic. Nós olhamos aqui para o gross margin da Hims, que é uma Subscription as a Service, e é 64%. Agora vamos imaginar o da Anthropic. Devia ser para aí 10%. Isto comparado com as SaaS normais é muito mau. Então como é que nós conseguimos avaliar uma empresa que é, no fundo, SaaS, que é Subscription as a Service, que tem uma gross margin de 10%? É um bocado estranho. Depois vamos ver aqui o outlook, que é o expectável para o próximo trimestre. Temos um crescimento de 16%, que é mais ou menos o que se esperava, e um Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization a 24%. Isto são valores muito positivos, atenção. O meu bearish, digamos assim, nesta empresa não está nas métricas deste trimestre. Aliás, eu acho que foi uns bons earnings no overall, tirando aqui o gross margin e tirando aqui pontos net losses, foi abaixo do esperado, foi acima do esperado neste caso, mas de resto foram bons earnings. E agora passando aqui aos slides, eu gostava de mencionar aqui a estratégia deles, que é uma espécie de evolução automática. Ou seja, conforme as pessoas mais usam a plataforma, mais adaptada a plataforma vai ser essa pessoa. Isto é muito interessante, eu acho que isso é o mais interessante na Hims & Hers, porque
Para além disto, eles estão a fazer aquisições que estão a tornar isto cada vez mais prático para as pessoas. E eu vou dar um exemplo aqui de uma aquisição que eles fizeram. Foi aqui o YourBio. YourBio é apenas uma espécie de seringa que uma pessoa normal pode utilizar e supostamente é indolor, nunca o fiz, não é? É indolor e é super prático e automaticamente a aplicação vai receber os dados e vai conseguir analisar a partir apenas de tu injetares o sangue para aquele vaso e eles conseguem analisar o teu sangue. E isso é coisas práticas que eu acho que são super interessantes e super importantes para este tipo de negócio. E é por isso que eu gosto da Hims & Hers como empresa. No entanto, tem os seus ses, mas mesmo assim ainda consigo deixar aqui algo muito interessante. E é market share. Independentemente da Hims & Hers estar a desacelerar, e é verdade, mas também é verdade que eles tiveram alguns problemas e tal com reguladores, mas isso é normal da indústria. Eles mesmo assim continuam a ser a grande potência neste mercado. E isso é o que deixa, mais tranquilo como investidor, apesar de haver uma clara desaceleração. Não? Qual é o grande problema da Hims & Hers? É concorrência, porque, apesar de vermos aqui que não estão a perder, estão a desacelerar, e vemos outras empresas como, por exemplo, Roman Health a crescer no mercado. Temos, aliás, alguns serviços como Amazon Pharmacy, temos os próprios United Health Services, aliás, na Europa acho que não há grandes problemas nesta área, por isso há um teto, eu acho, para esta empresa. E depois a indústria, é uma indústria muito volátil, é uma indústria que depende muito da regulação, de novos medicamentos, passarem ou não passarem. Então, para além da empresa ser já uma empresa pequena e muito imprevisível, ainda acrescenta a indústria. Por isso é que eu acho que a Hims & Hers não é interessante neste momento. É preciso ver mais, porque precisamos perceber como é que vai ser internacionalmente, porque temos a inflação de eucaliptos e não percebemos muito bem como é que isso está a crescer. Vamos precisar de mais uns earnings para perceber se, primeiro, o revenue nos Estados Unidos vai continuar a acelerar, se internacionalmente vão começar a ganhar market share e se conseguem aumentar estas margens e quanto recebem por cada subscritor. Por isso eu acho que estas são as 4 métricas que para um investidor da Hims tem que ter em conta para os próximos earnings. E é tudo, espero que tenham gostado, vemos no próximo vídeo.